Muito bem. Então, aí, ó, a aula de hoje vai ser a revisão do primeiro bimestre, tá? Foi tudo aquilo que nós vimos durante essas primeiras semanas aí do ano, os meses, né, de março e abril, tá? E maio também aí ainda vai contar como primeiro bimestre. A primeira semana de maio, ela é do primeiro bimestre ainda. Então, vamos ver aí o que que nós estudamos nesse primeiro bimestre. A primeira matéria nossa foi aquela lá, né? Escravidão e comércio no mundo moderno. Nós falamos um pouquinho a respeito da escravização da África, né? Então, olha lá, a escravidão ela vai ter início, essa escravidão africana, né? Porque a escravidão sempre ocorreu na história do homem, né? Mas essa escravidão específica aí que a gente vai falar é a respeito da escravidão africana. Ela começa ali a partir do século XVI, onde que os europeus vão começar a buscar, né, a traficar a mão de obra do continente africano, né? É, isso para quê? Porque aqui na América exigia uma mão de obra, tá? E a primeira mão de obra escrava foi aquela indígena, porém ela não ocorreu, né, não teve sucesso para os europeus. Então eles vão passar a traficar os negros, né? Vão passar a trazer os negros aqui para o continente americano. É, os motivos aí, né? É a falta da mão de obra aqui, o comércio lucrativo que tinha, né, com o tráfico, né? O tráfico, além de dar lucro aqui na colônia, como mão de obra, ele tinha um lucro também, né? Os comerciantes, né? Os traficantes de escravos lucravam com, com a venda, né, dos escravos negros aqui na América. É, existia, claro, né, essa resistência para vir aqui, né, para a América, né, os africanos não vieram para cá porque eles queriam ser escravos, porque eles queriam vir para a América, né, com liberdade. Eles lutavam, né, resistiam, e essas negociações, né, lá na África, muitas das vezes, era feita, né, através de guerra, né? Essa captura de escravos era feita através de guerras financiadas pelos europeus, né? Aquelas tribos que tinham ali uma maior convivência com os portugueses, uma melhor convivência com os portugueses, com os europeus, elas acabavam capturando outras tribos, né, e com isso vendendo os escravos para os europeus, trocando os escravos com os europeus. Então, os escravos vinham para cá, né, forçados, né? Havia aí, tem uma pergunta que nós fizemos, né, se havia a escravidão na África antes dos europeus. Sim, havia, né? Uma escravidão, como em qualquer outra parte do mundo havia escravidão. Mas os motivos da escravidão lá na África eram motivos diferentes da escravidão que eles traziam aqui para o Brasil. Tá? Motivos lá como guerra, a fome, a punição judicial, a penhora humana. Esses eram motivos que nós vimos da escravidão lá na África, né? A características dessa escravidão era uma minoria da população que era escrava, né? Diferente daqui da América, onde que a maioria da população era escrava. Depois de algum tempo, esses escravos eram libertados, né? Os filhos dos homens, de homens livres com escravas, eles nasciam livres, tá? Não eram escravos. Então existiam características que diferenciavam a escravidão que ocorria na África da escravidão que ocorria aqui na América, tá? E os europeus, como eu disse, né, financiavam, né, essas guerras aí para obtenção de escravos. O tráfico no Atlântico, né, esse tráfico da África para a América, né, a gente chama de tráfico no Atlântico, ele durou 300 anos, vieram, né, para trabalhar aqui, principalmente no Brasil, para trabalhar nos engenhos de açúcar,
vieram mais de 5 milhões, né, de escravos, de africanos aqui para a América, né, principalmente aqui para o Brasil. As principais regiões onde que forneceram, né, escravos aqui para a América, a África Central, a região do Congo e de Angola, né, Congo, Angola. Essa travessia, né, que eles faziam da África aqui para o Brasil, aqui para a América, era feita em navios negreiros, né, durava aí cerca de 30 a 45 dias, e as condições de viagem eram péssimas, né? Pouca água, pouca alimentação, muitos morriam no trajeto, né, da África para cá, eram jogados no mar. Quando chegavam aqui, estavam doentes, fracos, eles primeiro passavam aí por uma recuperação, para depois ir para os mercados, né, para serem vendidos nos mercados de escravos. No Brasil, quando chegavam, né, e depois eram vendidos, né, eles trabalhavam aí cerca de 12, 15 horas por dia, faziam todo tipo de serviço, né, desde serviços domésticos até serviços pesados nas plantações, depois nas minas de ouro, depois nas fazendas de café. Então, os escravos faziam todo tipo de serviço, sofriam todo tipo de violência, né, violência física, violência psicológica, e também resistiam, né? Resistiam a essa escravidão. Uma das formas que nós vimos de resistência era a fuga para quilombos, né? A criação de quilombos, punham fogo nas plantações, assassinavam os feitores. Então, existia uma resistência, né? Os escravos, eles não aceitavam essa punição, essa escravidão. Eles acabavam aí resistindo também. Contudo, eles eram mais fracos, né, vamos dizer assim, em relação a armas, né, em relação ao poder de resistência, e acabavam sempre sendo dominados. Depois nós vimos aí a colonização portuguesa e o período joanino. Sobre a colonização portuguesa, né, o que nós podemos falar aí? Que, a princípio, né, no primeiro encontro entre o homem europeu e o indígena aqui na América, houve uma certa amizade, né? Foi amigável. No início houve um susto, né? Um choque de cultura, mas, com o passar, esse primeiro encontro foi amigável. Tá? Por que foi amigável? Porque os índios ainda não estavam sendo escravizados, né? Existia aquela boa relação, né? Os índios cortavam o pau-brasil, né, que era abundante aqui na região, né, da colônia portuguesa, levavam para o litoral, negociavam com os portugueses, né, trocavam aquelas toras de pau-brasil com os portugueses, e isso fazia com que essa relação fosse amigável. A princípio, né, houve algumas expedições, né, principalmente expedições no litoral brasileiro, a criação das feitorias, né, o que eram as feitorias? Eram armazéns onde se guardava as toras de pau-brasil, para que, quando os portugueses chegassem, já estivessem ali aquelas toras, né, e eles pudessem levar para a Europa. Com a chegada da notícia, né, das novas colônias descobertas aqui na América, na Europa, vai começar a haver uma disputa aqui pela terra, né? Os franceses, principalmente, vão querer também dominar parte aqui da região. Então, os portugueses, a partir de 1532, né, de 1500 até 1532, a gente chama de período pré-colonial. Por quê? Porque os portugueses ainda não haviam efetivado a colônia, né? Não moravam, não havia trazido, né, pessoas da Europa para morar aqui. Então, com essa disputa pela terra, né, com essa intenção da França, de outros países europeus, em pegar um pedacinho aqui da colônia também, né, para eles, os portugueses vão ver a necessidade de colonizar efetivamente as terras.
Então, num primeiro momento, eles vão tentar colonizar aqui as terras através das capitanias hereditárias, né, que eram aquelas faixas, né, que iam do litoral até o interior. Existiam os donatários, né, as sesmarias. Então, a princípio, as capitanias hereditárias. Porém, as capitanias hereditárias não vão surtir aquele efeito que os portugueses tinham, que pensavam, né, em colonizar, porque muitos donatários nem vinham aqui. As capitanias hereditárias, apenas três aí, tiveram um progresso, né, as outras não alcançaram nenhum tipo de progresso. Então, os portugueses, percebendo isso, que as capitanias hereditárias não estavam dando certo, eles vão implantar aqui no Brasil o governo geral, né? Ao invés de dividir a colônia em várias capitanias, eles vão agora unificar todas as capitanias e ter apenas um governo geral. Isso não é de um dia para o outro, né? As capitanias hereditárias elas vão desaparecendo aos poucos e se implantando aí o governo geral. O governo geral, então, como não, a colônia era muito extensa, né, não tinha como tomar conta de toda aquela colônia, o governo geral, então, né, os portugueses vão criar as chamadas câmaras municipais, né, que são aquelas as câmaras, né, de vereadores, né, que a gente chama hoje. As câmaras municipais elas vão ajudar, né, o governador geral a administrar a colônia. Lembrando que nessas câmaras municipais só podiam participar os chamados homens bons, né? Quem eram os homens bons das cidades, das pequenas vilas aí? Eram aquelas pessoas que possuíam dinheiro, que possuíam escravos. Então, era a elite, né? A elite colonial que participava aí das câmaras municipais. A economia colonial, né, a princípio, né, lá no início da colonização, e durante um grande período, era movida pela cana-de-açúcar, né, pelo engenho, a produção de açúcar, né, as grandes fazendas, né, a plantação de cana-de-açúcar no formato de plantation, né? Então, a economia colonial, a princípio, aí, ela era feita pela cana-de-açúcar, né? A mão de obra escrava existia aí durante esse período, né, da economia colonial o chamado pacto colonial. O que era o pacto colonial? A colônia só podia comprar e vender mercadoria da metrópole. Existiam outros produtos? Sim, outros produtos de exportação, né? Mas a produção em menor escala, e existia também produtos para o consumo interno. Tá? Não era só de cana-de-açúcar que vivia a colônia, né? Existiam ali outros produtos, fumo, algodão, produtos para alimentação, né? Arroz, mandioca, para consumo interno. Então, existiam outros produtos, mas o grande produto, né, o que era produzido em grande escala, era o açúcar. A sociedade colonial ela era patriarcal, né? Ou seja, a mulher era submissa ao homem, né? O homem estava no topo ali da pirâmide, né? O senhor feudal, o senhor de engenho, né? Ele era o topo ali, ele era, né? O homem, ele estava acima da mulher, tá? E a mulher tinha que ser submissa ao homem. Nós vimos depois o chamado período joanino, né? Que é o período em que o Dom João VI vai governar o Brasil, tá? É aquele período em que a família real veio morar aqui na colônia, tá? Por quê? Né? Qual foi o contexto que fez com que a família real viesse da Europa para o Brasil, né? Viesse da Europa para a colônia, né? O Brasil passasse aqui agora a ser o reino, né? Até o Brasil passou a ser o reino.
Lá na Europa existia o que a gente chama de bloqueio continental. Tá? O que foi o bloqueio continental? Foi quando Napoleão invadiu Portugal e a família real fugiu para o Brasil, né, com a ajuda da Inglaterra. E com a ajuda da Inglaterra, como houve a ajuda da Inglaterra, vai haver aqui um acordo com os ingleses, né? Onde que os ingleses vão pagar menos impostos, vão ter privilégios em relação à justiça, e com esses privilégios, né, a Inglaterra vai poder vender produtos diretamente para a colônia. Por quê? Existiu o que a gente chama de pacto colonial. O que era o pacto colonial? A colônia só podia comprar da metrópole, vender e comprar da metrópole, né? Eu já falei isso. Então, como Portugal era metrópole e o Brasil era colônia, e Portugal agora pertencia aos franceses, não se justificava manter a existência do pacto colonial. E isso também foi o quê? Uma das exigências da Inglaterra, né? Porque aí a Inglaterra poderia vender suas mercadorias direto para a colônia brasileira. O Brasil, então, com a vinda da família real, vai virar o reino, né? O Brasil passa a ser o reino. É daqui do Brasil que se toma, né, as medidas, as decisões em relação a todas as outras colônias portuguesas. Tá? Então, o Brasil aí torna-se o reino. Aqui na colônia era proibido ter manufaturas, né? Pequenas indústrias, pequenas empresas não poderiam existir aqui no Brasil. O Dom João VI, então, quando vem com a família real para cá, ele vai criar aí o Alvará de Liberdade Industrial. Por quê? Antes não podia ter indústrias no Brasil. No período colonial não podia ter, porque dessa forma exigia-se comprar produtos de Portugal, né? Pacto colonial. Então a colônia não podia produzir nada, ela só podia comprar da colônia. Mas agora, como a colônia, comprar da metrópole, como agora a colônia passou a ser o reino, existia a necessidade de se produzir alguns bens que era consumido pela família real, pela nobreza que veio junto. Então, eles vão dar essa liberdade aqui na colônia de se ter novas indústrias, né, para produzir aqueles bens que a família real, né, e que a nobreza portuguesa que havia vindo para o Brasil necessitava. Durante esse período joanino, ele vai enfrentar, né, a Revolução Pernambucana, que era contra, né, o autoritarismo, contra a cobrança de impostos, contra o que lutavam aí contra as exigências, né, da nobreza e da monarquia de Dom João VI, né, porque eles queriam, o Dom João VI queria, né, e tinha que criar novos órgãos, construir novos prédios para se administrar o país, construir a colônia, né, construir órgãos administrativos. Então, o Dom João VI começa a cobrar mais impostos, porque necessitava de dinheiro para essas construções. Então, a Revolução Pernambucana ela se justifica, né, nesse contexto, né, de autoritarismo de Dom João VI. Ao mesmo tempo, aí vai ocorrer a Revolução Liberal do Porto. Né? O que foi essa Revolução Liberal do Porto? Foi uma revolta que ocorre lá em Portugal, né? Onde que o poder administrativo vai voltar para a mão dos portugueses, né? Porque primeiro teve lá os franceses, né, que dominaram a região, os ingleses ajudaram os portugueses a expulsar os franceses, e depois os ingleses se instalaram em Portugal, né? Os ingleses acabavam passando aí a administrar, né, Portugal. Então, eles tiram também os ingleses aí do poder lá de Portugal. E, com isso, cria-se, né, as chamadas cortes portuguesas,
que vão criar, né, uma Constituição, uma nova Constituição para Portugal, e a criação da nova Constituição, eles vão exigir a volta de Dom João VI para Portugal, né? Então, Dom João VI vai voltar para Portugal, deixar seu filho aqui na colônia, né, como príncipe regente. Nesse período aí acontece esse Congresso de Viena, né, onde que o Dom João VI, né, ele tinha que fazer-se reconhecer como governante aqui no Brasil, né? O Brasil não era considerado pelos países europeus como um país livre, tá? Ao mesmo tempo que o Brasil era uma colônia, mas uma colônia onde que o rei morava, né? E o rei administrava. Então, o Brasil era colônia ou reino. Então, o Dom João VI teve que transformar o Brasil no reino, né? Para que os países europeus pudessem reconhecer o Brasil como sendo um reino e não uma colônia. O Dom João VI, durante o seu governo, né, durante a sua estadia aqui na colônia, né, de 1808 a 1821, vai fazer grandes transformações no Brasil, né? Ele vai criar Banco do Brasil, biblioteca, jardim botânico, vai dar uma liberdade industrial. Então, o governo de Dom João VI, ele foi muito importante para o Brasil, apesar dos livros de história não darem tanta importância para o Dom João VI, ele foi, sim, né, muito importante para o desenvolvimento colonial, tá? Fez aí, né, nós já falamos, vários tratados com a Inglaterra, tá? Para que a Inglaterra pudesse ter privilégios nas vendas de produtos aqui na América, né, aqui na colônia. A independência do Brasil, né? Então, como que vai ocorrer a independência do Brasil? Os antecedentes. Primeiro, a chegada da família real. A independência do Brasil a gente não pode analisar apenas com os olhos voltados aí para o 7 de setembro, né? Nem mesmo o 9 de janeiro, né? O dia do Fico, né? Até, né, 7 de setembro. Ela começa a ocorrer, a independência do Brasil, ela vai começar a ocorrer com a chegada da família real, que nós acabamos de ver aí agora, né? O período joanino, né? Ele chega em 1808 e vai embora em 1821. Então, o Brasil torna-se livre em 1822. Então, esse governo do Dom João VI, né, essa vinda da família real para o Brasil, ela teve, né, influência direta na independência do Brasil. Ocorreram a revolta que nós já vimos, né, e nós revemos aí, né, durante o estudo da independência do Brasil, que foi a insurreição pernambucana, né, ou Revolução Pernambucana, a revolta liberal, né, Revolução Liberal do Porto, nós já estudamos. A emancipação política, né, do Brasil, como que ela se deu, tá? Então, primeiro, veio a família real para o Brasil e fez todo aquele processo que nós estudamos aqui agora, né, que nós vimos aqui no governo de Dom João VI. Um governo, né, um processo, teve um progresso, né, a colônia, ela passou a conviver com o progresso, com a criação de indústrias, com uma liberdade comercial, o fim do pacto colonial, né, acordo com a Inglaterra, chegada de produtos que antes a colônia nem conhecia, né, as pessoas não conheciam, porque a Inglaterra produzia-se, né, na Inglaterra produzia-se muito, uma variedade enorme de produtos. Então, aqueles produtos que aqui na colônia nunca ninguém tinha visto, né? Então, as pessoas passaram a ter acesso a esses produtos. E isso foi motivando a população, né, a se tornar independente de Portugal, né? A colônia não queria mais ser colônia de Portugal. O Dom João VI, quando volta para Portugal e deixa o Dom Pedro I aqui na colônia,
E as cortes portuguesas passam, então, a exigir a recolonização, né, do Brasil. A colônia não vai querer mais, né? A colônia já tinha sentido o gostinho da liberdade. Então, fica o impasse, né? O Dom João VI e as cortes portuguesas querendo recolonizar o Brasil. A colônia não querendo ser recolonizada. E vai chegar um determinado momento em que as cortes portuguesas vão exigir a volta de Dom Pedro I também para Portugal, né? Com a volta de Dom Pedro I, o Brasil voltaria a ser colônia. Mas Dom Pedro I, né, e os portugueses perceberam uma coisa, que se o Dom Pedro aceitasse voltar para Portugal, os grupos políticos aqui do Brasil tentariam uma independência, né? Fariam uma independência do Brasil. Então, Dom Pedro I, temendo perder a colônia de vez, né, ele vai fazer o quê? Ele vai proclamar a independência do Brasil, para não perder o vínculo, né? Ele seria o imperador aqui no Brasil e do pai dele, imperador em Portugal, e o Brasil não perderia o vínculo com Portugal. Então, quando as cortes portuguesas exigem a volta de Dom Pedro I, ele, em janeiro de 1822, vai dizer que não, vai desobedecer às ordens das cortes portuguesas. Tá? Esse dia em que ele desobedece às ordens das cortes portuguesas, a gente chama de dia do fico. Dia 9 de janeiro de 1822 é chamado de dia do fico, né? O dia em que Dom Pedro I decide desobedecer às cortes portuguesas e permanecer no Brasil. E, inevitavelmente, né, antes que alguém proclamasse a independência da colônia, Dom Pedro I, em 7 de setembro, vai proclamar, né, o Brasil independente de Portugal, tá? Temendo aí que outros grupos fizessem essa independência. Quando ele faz a independência do Brasil, nós vamos ter início aí, né, o chamado primeiro reinado, tá? Que foi o governo de Dom Pedro I. Vão ocorrer algumas lutas, né, internas, de algumas províncias que não aceitavam essa independência, que estavam ligadas ainda a Portugal. O Dom Pedro I vai ter que socorrer internamente, né, para manter unificado o Brasil, né, a colônia, manter-se um único país, diferente da América Espanhola, né, que existia uma grande colônia espanhola, mas foi fragmentada, né? Ela foi criada ali vários países ali onde era a colônia espanhola. O Brasil não, o Brasil se manteve unificado, né? O território português aqui na América se manteve unificado. Depois dessas lutas internas, o Dom Pedro I tem que buscar o reconhecimento, né, da independência do Brasil. Os 3 primeiros países que reconheceram a independência, Estados Unidos, por interesses, né, em dominar a região economicamente, a Inglaterra, por interesses, né, de manter aqui aquela relação comercial construída durante aquele período da família real aqui no Brasil. A Inglaterra queria continuar vendendo os seus produtos aqui, e se o Brasil voltasse a ser colônia, provavelmente voltaria o pacto colonial. Então, a Inglaterra desejava manter o comércio aqui com o Brasil. E, em terceiro, Portugal, que aceitou a independência do Brasil mediante o pagamento de uma indenização, né? O Brasil tinha que pagar uma certa quantia em dinheiro para Portugal, dinheiro que foi emprestado pela Inglaterra. Resolvidos os problemas internos, resolvidos os problemas externos, Dom Pedro precisava, naquele momento ali, de se criar uma nova constituição para o Brasil, né?
criar novas leis, porque o que existia aqui era colônia, agora é um país, e esse país precisa de leis, né? E o Brasil, nesse período, estava envolvido numa disputa de partidos políticos. Existiam dois partidos principais, aí, Partido Brasileiro e o Partido Português. Tá? No Partido Brasileiro estavam lá os liberais, os conservadores, né? Os liberais queriam proclamação de república, eram contrários aí a Dom Pedro I, né? Lutavam contra algumas atitudes de Dom Pedro I. Os conservadores queriam manter tudo do jeitinho que estava, né? A elite no poder, os grupos privilegiados, né? Os proprietários de terra, de escravos, né? De latifúndios. Então, eles queriam conservar, por isso que é chamado conservadores. O Partido Português queria restaurar o Brasil como colônia de Portugal. Então, existia a disputa aí entre esses partidos políticos. Então, vai se criar uma nova Constituição, né? As novas leis para o Brasil. Num primeiro momento, né, criou-se uma constituinte, onde que existiam aí pessoas, né, deputados, vamos dizer assim, que estavam criando as leis, porém o Dom Pedro I, ao perceber que estava perdendo poder com aquela Constituição, vai dissolver a Assembleia Constituinte, né? E vai, a partir daí, contratar algumas autoridades em direito, né? E vai criar uma Constituição para o Brasil. Essa Constituição, criada por Dom Pedro I, a gente fala que ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, tá? Então, quando uma Constituição ela é outorgada, quer dizer que ela foi imposta, ela não foi votada, né? Ela não foi debatida, não foi discutida entre constituintes, ela foi imposta. E nessa Constituição imposta por Dom Pedro I, vai se falar que o Brasil é uma monarquia hereditária, né? Ou seja, o governo do Brasil vai ter um imperador e o poder vai passar de pai para filho. Nela também, né, bem resumidamente, criava 4 poderes. Tá? Lá no Iluminismo, quando surgiu essa ideia de divisão dos poderes, existiam apenas 3 poderes, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. O Dom Pedro I, na Constituição brasileira, cria um 4º poder, chamado de moderador. Então, que era exercido por ele também. Então, Dom Pedro I, dos 4 poderes, ele exercia 2, o executivo e o moderador. Sendo que o moderador, ele podia dissolver os outros poderes quando ele achasse melhor. Então, a Constituição criada por Dom Pedro I, ela tinha um caráter autoritário, né? Ela tinha um caráter absolutista. Ocorreram aí durante o primeiro reinado algumas revoltas, e as principais aí, revoltas e disputas foram a Confederação do Equador e a questão da Cisplatina. A Confederação do Equador, devido a esse autoritarismo de Dom Pedro I, fechando a Assembleia, impondo uma nova Constituição, vai fazer com que algumas províncias no Nordeste brasileiro se revoltem, né, contra Dom Pedro I e cria, né, um novo país. Tá? Esse novo país era chamado de Confederação do Equador. Contudo, Dom Pedro I contrata exército, contrata grupos para lutar, né? O próprio exército brasileiro, que ainda não era muito bem formado, né? Então, exigia aí a necessidade de contratação, né, de soldados, né, da Inglaterra e de outros países. Então, vai abafar essa revolta, né, da Confederação do Equador e vai manter o Brasil, né, aquela colônia unificada. A questão da Cisplatina é a disputa lá no sul do Brasil, né?
onde hoje é o Uruguai, o Brasil passa, né, pertencia, né, ao Brasil, aquela região onde hoje é o Uruguai, e vai haver uma disputa ali, né, e o Brasil vai acabar perdendo essa disputa, né, e o Uruguai vai acabar se formando como país, e o Brasil acaba perdendo aquele território ali. Essas revoltas, essas disputas que ocorriam, né, e as derrotas, né, e a derrota do Brasil, principalmente na questão da Cisplatina, vai fazer com que o Dom Pedro comece a perder a sua popularidade, né? Ele vai ficando cada vez mais impopular. E isso vai fazendo com que o Dom Pedro I se desgaste na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, ocorre a morte de Dom João VI. O Dom Pedro I, então, vai ficar no dilema, né? Se volta para Portugal e assume o trono português, que era dele, né? Ele tinha direito de assumir o trono. Ele tenta abrir mão, né, de assumir o trono, mas ocorre ali uma disputa lá em Portugal entre a filha de Dom Pedro e o tio do Dom Pedro, né, pelo poder lá em Portugal. O Dom Pedro, então, resolve ir embora do Brasil, né? Resolve voltar para Portugal e assumir o trono português. E vai deixar aqui no Brasil, como governante, o seu filho, né? O que seria mais tarde o Dom Pedro II. Porém, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos, não poderia assumir o trono brasileiro se ele não fosse maior de idade. Então, até que o Dom Pedro II, né, o filho do Dom Pedro I, alcance a maioridade, o Brasil vai ser governado pelo que nós chamamos de regentes. Então, essa foi a nossa revisão bimestral. Vamos, nas próximas aulas, aí, fazer algumas atividades, né? E a atividade avaliativa.